Ok. Bom, ahn, bom, muito obrigada, Fábio, por ter aceitado o convite. É uma alegria te ter aqui no Design Regenerativo, para falar, conversar um pouco mais sobre esses temas aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, mas depois se sinta à vontade, tá, para se apresentar, contar um pouco mais da sua trajetória. E também vou fazer uma introdução aqui um pouquinho mais ampla, né? O Fábio Scarano, ele é engenheiro florestal pela UNB, é PhD em ecologia pela University of St. Andrews, na Escócia, é curador do Museu da Manhã, titular da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, professor titular de ecologia na UFRJ e docente do mestrado profissional em ciência da sustentabilidade da PUC-Rio. É autor dos livros, de vários livros, né? Mas eu gosto de ressaltar especialmente o Regenerantes de Gaia, de 2019, que eu tenho aqui, né? Já li, e o Regenerative Dialogues for Sustainable Futures, que é um livro recém-publicado, muito interessante, já li também, super recomendo, e é um pouco sobre esses temas que a gente vai conversar aqui hoje. E o Fábio tem uma longa trajetória, né? Ele atuou nos painéis da ONU para o Clima, o IPCC, de biodiversidade, que é o IPBES, trabalhou em empresas do setor florestal brasileiro, atuou na CAPES-MEC, foi diretor de pesquisa no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vice-presidente sênior para as Américas da ONG Conservation International e diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Também foi agraciado com o Prêmio Jabuti por 2 livros. Então, assim, Fábio, é uma alegria te ter aqui. Foi uma grata surpresa, assim, né? Descobrir um pouco mais sobre o seu trabalho. Tem muita convergência com o que a gente do design regenerativo vem pesquisando e desenvolvendo também. Então, aqui a gente sente esse ressoar, né, de vozes aqui, então é muito interessante. E agradeço, sim, né, a sua participação novamente. Gostaria de iniciar te perguntando o porquê do título de Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis, né? Então, talvez o que levou a dar esse título para o livro, né? E até mesmo o que seriam diálogos regenerativos. Legal, Nathalie. Muito bom dia para você, para o público. É uma satisfação estar aqui. Tem sido assim, esse período curto aí que a gente se conhece, né? Quando eu tive essa oportunidade de estar em contato com vocês do curso de design da PUC, tem sido uma satisfação e ver, como você mencionou, essa convergência, né, nos nossos temas de interesse e tal. E quanto a esse título, né, a gente vem usando muito essa expressão, tem a ver com o fato de acreditar que a sociedade moderna ela se alienou, né? Esse processo de alienação que a Hannah Arendt falava a respeito ainda nos anos 50, a gente teria se separado do próximo, se separado da natureza, e ao fazer isso a gente se separa de nós mesmos, né? E com isso a gente meio que se desumaniza. Então essa ausência essa perda de conexões ou impressão de perda, ela, o nosso entendimento é que ela precisa ser essas conexões precisam ser restauradas. E essa restauração ela envolve é isso que a gente está chamando de regeneração propriamente dita. Regenerar fraturas, né? Então, a gente entende que a nossa relação interpessoal, as nossas relações com os elementos da natureza estão rompidas, justamente essa alienação. Para que essas conexões se regenerem, a gente entende que diálogos são a base para isso, e por isso a gente chama de diálogo regenerativo, são diálogos que têm essa orientação para regenerar essas conexões perdidas. E isso envolve, no caso das relações humanas, a gente dialogar com outras visões de mundo diferentes da nossa, dialogar com pessoas diferentes da gente ou parecidas com a gente,
Então, envolve um diálogo no sentido até do que o Platão definia como dialética. Ele dizia que a dialética era uma terapia para a alma e que ela acaba com a ignorância patológica. Então, em alguns campos, não há necessidade de se ter acordo, de um se transformar no outro, de fundir ou mesmo de hibridizar. O que há necessidade é de coexistir e que os sonhos, os desejos das pessoas, desde que não excluam os de outros, né? Desde que sejam democráticos, amorosos, por que não pode todos esses desejos se realizarem? Então, um pouco essa perspectiva do que a gente está chamando de diálogo regenerativo. E deles, o nosso entendimento é que ele não precisa ter necessariamente um alvo, uma meta. A gente entende que desses diálogos pode emergir um novo, né? Um novo estado de coisas. E esse processo de emergência, eu acho que ele é aberto, ele não é programático, né? Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, aí é outra palavra, né, que você mencionou da sustentabilidade, o que são esses futuros sustentáveis? Ao nosso ver, a sustentabilidade, quando a gente olha assim a raiz etimológica da palavra sustentar, né, que é do latim sustentare, significa cuidar. Então, a sustentabilidade, sob essa ótica, seria uma ética do cuidado. Cuidado com o próximo, cuidado com a natureza, com o mundo e um cuidado consigo mesmo. Ah, e isso não é necessariamente igual a esse conjunto de sopas de letrinha que a gente tem hoje, né? O ODS, CSR, ESG, são, são programas que dizem como você chegar nessa sustentabilidade. E, a gente pode chamar isso de uma utopia programática. No inglês, eles chamam isso de blueprint e utopia, como se fosse um mapa para você chegar num determinado tipo de futuro que se diz desejável. Agora, quando a gente olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, ali tem muito pouco sobre criança, tem quase nada sobre cultura, na verdade, não tem nada. Não tem nenhuma expressão direta de metas sobre racismo, sobre direitos à terra, direito a reparos de injustiças do passado. Nada disso aparece ali. Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, assim, mesmo, ainda que vários deles sejam nobres e louváveis, se não todos, a gente, como é que a gente vai alcançá-los? Se a gente não se tornar pessoas melhores, mais compreensivas, com mais escuta. Então, eu entendo que a sustentabilidade, nesse sentido de um cuidado mútuo, né, ela demanda também óbvio que envolve diálogo, igualmente, e ela é um estado que é difícil da gente imaginar. Eu diria que esse estado que se almeja assim, talvez utopia seja, talvez sustentabilidade seja a nova utopia, vamos dizer assim, a utopia mais atual, né, do nosso tempo. E ela, claro, ela está toda, o que se chama de desenvolvimento sustentável, por exemplo, está todo cercado de premissas ligadas ao capital. Isso vai atender povos indígenas, vai atender não humanos, ou mais que humanos, não sei se atende, assim, eu tenho a impressão que não. E tem outras visões de mundo alternativas à do desenvolvimento sustentável. Tem o Ubuntu na África subsaariana, no qual o princípio é eu sou porque nós somos, é um princípio de vida comunitária. Ou o Bem Viver dos vizinhos andinos aqui, cujo moto é descubra o bem viver, ele está dentro de você, não está fora, não é no que você compra, você carrega consigo. Tem o ecofeminismo, o ecossocialismo, tem o decrescimento, tem várias visões que são alternativas à do desenvolvimento sustentável, e essas visões, me parece, elas não estão na roda de conversa, não têm sido contempladas com essa conversa. Então, quando a gente fala em futuros sustentáveis, assim, é importante, claro, que seja no plural, porque tem diferentes imagens, visões e desejos de futuro, e, portanto, o futuro é plural.
E essa sustentabilidade ela pode se dar de diferentes formas. As pessoas, diferentes estilos de vida, de novo, desde que democráticos e amorosos, eles têm todo o direito de viver. Então, para isso, requer acordos, né, de coexistência, e esses acordos são baseados em diálogo. O que eu acho é que a gente se habituou a planejar, né? Então, ah, você consegue, às vezes, visualizar. Se bem que hoje em dia está mais difícil até isso, né? Mas antigamente você conseguia visualizar, você tinha planos para a sua aposentadoria, mas você não sabia o que que você ia comer no café da manhã no dia seguinte. Esse tipo de coisa a sociedade moderna faz muito bem. E quando a gente vê a Ah, não sei se eu caí ou se o Fábio caiu. Peraí, um minuto. Ah, vamos ver, eu acredito que eu ainda esteja on. Ah, Opa, voltou. oh, voltou, ótimo. Pronto, ah, que bom. É, não, pode continuar, Fábio. Não, mas eu É, acho assim, que basicamente é isso, né? Eu acho que um bom futuro, ele emerge de boas atitudes no presente. E essas boas atitudes é o que a gente está chamando aí de regeneração, as partes desses princípios de diálogo, de respeito, de amor mútuo, de democracia. Aí, se a gente tem essas características em nós, no nosso cotidiano, talvez importe menos se o futuro vai ser capitalista, comunista, o que quer que seja. Se houver esse senso de irmandade entre pessoas e não pessoas, talvez tudo fique melhor, muito independente do sistema sociopolítico econômico no qual se vive. Um pouco essa impressão que a sustentabilidade, para ela emergir, essa regeneração vai ser necessária. não, muito bom, Fábio. Acho que tem vários elementos aqui da da sua resposta, né, da sua exposição que se conectam com muitas das perguntas que eu tenho, né? Que eu tenho como pesquisadora do tema, como praticante e também da leitura dos seus livros, né? Falando um pouco do livro, eu acho que é muito interessante, assim, o Regenerantes de Gaia, por mais que ele tenha vindo antes, né? Ele foi publicado antes, eu acho que as coisas meio que se conectam, porque parece que o próximo passo do Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis é um pouco de uma visão um pouco mais conectada e até poética que existe no Regenerantes de Gaia, né? Então, talvez assim, eu gostei muito desse último livro, porque como pesquisadora, a gente precisa assim resgatar algumas referências e a construção de um racional, né? Vamos dizer assim, Uhum. né? De uma argumentação ali. E tem muita conexão com muitas das coisas que a gente fala, né? Você disse das fraturas. Então, isso se conecta muito com o que a gente entende como visão de mundo moderna, ou mecanicista, né? Que a gente tem o que Morin chama de pensamento de disjunção, né? Que a gente está acostumado a segregar, colocar coisas em caixinhas, e que isso foi se alastrando
Então, tem desde a bifurcação da natureza, da própria realidade, que seria denunciada ali por Whitehead, mas também muito comentada por autores como Donna Haraway, Bruno Latour, etc., né? Que falam dessa fratura do ser humano, cultura versus tudo o que há, né? Natureza. A gente dá esse natureza, mas na verdade é uma separação do domínio do humano e do domínio do resto, né? É bem isso, né? Tipo, o resto, e daí pode ser planta, pode ser mineral, pode ser qualquer outra coisa. E daí eu queria entender contigo, assim, dentro desse seu trabalho, dessa sua pesquisa e também da sua atuação na Cátedra de Alfabetização em Futuros, o que que você entende como ideias ou práticas para curar essa fratura entre humano, cultura e natureza? Então, Nathalie, eu acho que uma das coisas que a modernidade fez e faz, né, é justamente essa separação entre as partes, né? E você estava mencionando o Regenerantes de Gaia. Ele é um livro que eu escrevi num momento interessante, assim, e muito incentivado pela minha querida amiga e editora Ana Dante, que assim, é um processo que culmina nesse novo livro, né, que você viu que é mais integrado e tal. Eu tinha para mim que isso acontece muito com a formação científica. Assim, por muito tempo eu tinha a impressão que eram três Fábios que existiam. Tinha um Fábio cientista, que é a minha profissão, tinha um Fábio que gosta muito de arte, especialmente de cinema, que para mim é um outro mundo, e tem o Fábio que tem uma espiritualidade determinada. Adoro religiões, filosofia das religiões. Tenho a impressão que, se perguntar qual é a minha religião, vou dizer que eu tenho umas 40, acho todas muito bonitas. Então, mas eram três Fábios. E o Regenerante Gaia, de uma certa maneira, ele talvez expressa isso, né? Porque são textos curtos, eles são interconectados, né? Dentro de uma determinada lógica ali que a gente criou, mas alguns textos têm um viés mais científico-filosófico, outros são mais poéticos, como se as plantas estivessem falando, e tem alguns outros sobre cinema e como o cinema me expressa algumas dessas sensações que eu tenho. Nesse novo livro, essas coisas se juntam mais. Então, eu acho que o que aconteceu nos últimos anos foi que esses três Fábios começaram a se encontrar. Então, quando você fala isso, né, de como se dá essa cura, né, essa regeneração dessas fraturas, acho que isso passa muito é uma coisa interessante, porque é óbvio que tem um processo interno, né, assim, pessoal envolvido, mas esse processo interno, acho que ele se instala quando você se joga no mundo. Isso que é uma coisa curiosa, porque ao falar em processo interno, parece que a gente está se individualizando, né? Parece que é uma coisa, você quer se isolar. E claro que a gente tem os nossos momentos que a gente precisa estar isolado, assim, inclusive quando eu vou escrever, eu preciso dar uma sumida para ficar lá com os meus livros e a minha escrita isolado. Mas o que alimenta isso é você estar jogado no mundo, você estar em contato com as pessoas, estar diante desses desafios todos, você ter os teus momentos lá de imersão na natureza, de imersão no outro, momento de escuta, de aprendizado. Então, esse processo de cura, para mim, passa muito por isso. Isso tudo que eu estou te falando, assim, se eu tivesse que resumir numa palavra, é presença. E eu acho que presença é muito difícil, né? Distraído do jeito que a gente é com a quantidade de aparatos eletrônicos aí que nos bombardeiam com informação, com trabalho, de uma maneira assim, numa velocidade que nunca houve antes, é muito difícil a gente ter presença. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito com as plantas, que eu estudei por tantos anos na minha vida, né? Que a planta não se move, portanto, é um ser que tem que estar presente. E essa presença no caso das plantas, faz com que elas sentem de tal forma o presente que ali elas percebem sinais do que vai acontecer. Então, elas conseguem se ajustar hormonalmente, fisiologicamente e, eventualmente, até morfologicamente, diante de um sinal de chuva, de um sinal de falta de nutriente, de um sinal de alguma diversidade, de um inseto que vem e come sua folha. Então, essa capacidade de se antecipar
é o que eu acho que é uma das grandes formas regenerativas. Tudo que é vivo antecipa, né? Antecipar é a gente tomar uma ação no presente com base num modelo de futuro que a gente tem. Tudo que é vivo faz isso. As bactérias fazem isso, os vírus, as plantas, os fungos e a gente. Só que o ser humano sofistica muito essa capacidade de antecipação, com sua coisa racional, através dessa coisa, desse lado racional nosso, né? A gente consegue antecipar através de previsão, projeções, prospectiva. Então, a gente tem a previsão do tempo, a gente tem projeção de cenários futuros de mudança climática, por aí vai. Fantástico isso tudo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade de potência, a gente não. Assim, parece que a gente não sente, né? A gente está falando de mudança climática há 40 anos. A gente saiu um estudo que indicava a chance grande de ter uma pandemia e que ele mapeou os lugares onde ela poderia se dar, falou que seria provavelmente da família do coronavírus, falou que ia ter morcego envolvido. O artigo, cara, foi 10 anos antes. Gente, nada foi feito. Está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, infelizmente. Também já havia sido previsto, tem um estudo de 2015, se eu não estou enganado, que falava dessa possibilidade. Então, por mais que a gente tenha toda essa capacidade de prever o futuro hoje, a gente não toma ação. A ação, para mim, está muito ligada à emoção. Ela é mais sensorial, eu acho. Você precisa sentir para agir. E a gente vê essas coisas vindo pela televisão, você fala, não, esse negócio não vai. Inconscientemente ou subconscientemente, não, esse negócio não vai chegar em mim. Tô vendo pela TV, como se estivesse vendo um filme, até que chega, né? E quando chega e nos afeta, em geral, a gente não está preparado, a gente não se antecipou para a ocorrência desse momento. Por mais que a gente esteja sendo informado que vai ocorrer. É uma coisa curiosíssima. E isso, para mim, tem a ver com uma desconexão do mundo. Você simplesmente não sente na sua pele. É o ar-condicionado, é o computador, é a televisão. Você não tem uma. A gente perdeu a sensibilidade para ver o movimento dos pássaros, para ver quando as formigas estão agitadas, que sinalizam um monte de coisa. Então, os movimentos de maré. Então, a sociedade moderna que se desconectou da natureza e do próximo, ela não sente. Eu não senti, não age. Então, eu acho que parte dessa cura está nas conversas, está no diálogo, está nessa imersão na natureza, está em escuta, né? Eu acho que é muito por aí. De um lado, é se jogar no mundo para se jogar em você mesmo, né? Eu me lembro, quem dizia isso era, era Sócrates, eu acho. Era o Sócrates que falava isso, que para você conhecer a natureza, a sua natureza, você precisa conhecer a natureza do mundo. E eu acho que o inverso também é verdadeiro, né? Você, para conhecer a, a, a natureza do mundo, você precisa se conhecer. Então, esse entra e sai, de uma certa maneira, eu diria que é o espírito, né? Porque a gente tem o corpo, a Uhum. gente tem a mente, e a gente tem essa propriedade que a gente tem essa coisa que permeia o nosso corpo, ele sai e volta, né? Na hora que você sonha, na hora que você se joga na beleza ou no amor, ou na compreensão, ou na compaixão, esse espírito sai Uhum. de você e se joga no mundo e depois volta. E esse fluxo, eu acho que é realmente o fluxo da vida e que a gente precisa resgatar. Perfeito, Fábio. Tipo, muito interessante essa reflexão que, de fato, a gente precisa se jogar. Você falando até me lembrou de uma música que eu gosto muito, que é aquela Mistério do Planeta, que é Ah, dos sim, Novos Baianos. Eu é amo, é tipo, bárbara talvez essa, é é ótima. um dos meus hinos, assim, para a vida. Muito bom. Então, eu gosto muito, e esse pensamento, né, que é muito regenerativo, é muito da proposta regenerativa, de cura, né, através do conhecer a si próprio, mas regenerar a si próprio, mas também nessa relação com o mundo e com os outros, é uma coisa que também me lembra muito as três ecologias de Guattari, que é o Ah, outro sim. grande ponto de convergência entre vários pesquisadores que estão surgindo, principalmente no Brasil aqui,
Eu gostei muito no seu trabalho quando eu vi você mencionando até em apresentações, palestras sobre as três ecologias de Guattari, que foi um tema que eu trabalhei. E o Guattari, ele traz os três registros ecológicos do meio ambiente, das relações sociais e das subjetividades. Uhum, E essa questão da subjetividade, muitas pessoas tendem a compreender como uma interioridade, que é isso que você está falando, né? Quando a gente uhum, se retira em nós mesmos, desde um espaço de isolamento, né? De uma sim. interioridade. E o que o Guattari coloca é muito além disso, né? É um se fazer, se Uhum, tornar singular em relação a si mesmo, mas em relação aos outros e ao mundo. Então, isso para mim vem muito como uma emergência ontológica do ser, né? Então, sim. tipo, eu, como Nathalie, me reconheço na minha singularidade, me produzo numa singularidade, mas ao mesmo tempo em conexão com tudo que existe, né? De alguma Sim. forma, em maior ou menor grau. Tem um livro que eu acho muito interessante, que para quem estiver ouvindo, que é As Três Ecologias do Guattari, mas também um livro que é Esla Ecosofia, que é um Hum, aprofundamento da proposição ecosófica, né, de Guattari, que eu acho super interessante, e eu vejo que no seu trabalho muito é feito num sentido de caminhar nessa ecologia das subjetividades, não considerando de forma segregada ao social e ao ambiental, uhum, óbvio, mas muito assim, por exemplo, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, de espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, para mim, vai além de falar do sistema tradicional ou programático da religião, né, sim, do sim. social. Está muito mais na ordem do a gente reconhecer um estado de reverência para com a natureza, para com a divindade da vida, do mundo, né, de Gaia. Então, é muito interessante esses desdobramentos nessa ordem da ecologia das subjetividades. E aí eu também li seu último artigo, né, falando sobre metáforas, eu acho belíssimo. Inclusive, eu acredito que no Regenerantes de Gaia, a metáfora que você criou da Clúzia é muito interessante, né? Porque a gente tem, de fato, uma regenerante de Gaia, que a gente tem expressa ali algumas qualidades da regeneração num sentido mesmo de trazer nova vida, ressignificar e curar muitas da- das fraturas que a gente carrega em nós mesmos, né? Se a gente quiser extrapolar. Eu tenho que as metáforas, elas evocam um conhecimento e uma verdade ali que a gente carrega dentro de nós mesmos. Talvez tenha algo a ver com o inconsciente coletivo, porque da mesma forma que um insight ele traz uma percepção de que a gente reconhece aquilo como uma verdade num sentido de isso faz sentido, tem significado para mim, eu consigo conectar com a minha realidade e ao mesmo tempo traduz um princípio do mundo, um princípio, né, da ecologia. E no caso a metáfora carrega muitos insights, né? E muitos insights. Então, assim, se você puder comentar um pouquinho sobre, para quem nos ouve e ainda não conhece, né, dessa metáfora da Clusia, acho que seria legal, assim, você comentar um pouco sobre isso. Tá legal. São várias metáforas, né? Uma conectando com a outra, né? Assim, mas esse caso da planta é um que, assim, foi um longo relacionamento com essa planta. Vamos dizer, a clusa é uma planta, tem várias espécies, mas a gente calhava de estudar uma espécie em específico chamada Clusa hilariana, que é uma planta muito comum nas restingas do norte fluminense, especialmente na região de Macaé. Macaé, Carapebus, Quissamã, é uma planta muito frequente nessa vegetação de restinga, que é uma vegetação que se instala sobre a areia. E essa faixa de areia que Macaé é particularmente larga,
né, essa região, né, do norte fluminense, em alguns trechos, chega a ter mais de 10 quilômetros entre o mar e a montanha. Montanha é essa onde tem a Mata Atlântica, que é uma vegetação nebulosa, úmida, com grandes árvores, muito sombreada e tal. Como que se dá essa história? O mar, há 8.000 anos atrás, ele estava no pé da montanha. Ao longo dos últimos 8.000 anos, o mar subiu e desceu 3 vezes. Então, há 3.000 anos atrás, foi a última vez que o mar desceu. Ao descer, ele criou esse conjunto de bancos de areia. Você pode imaginar que, assim, no momento em que isso se deu, o que tem ali é uma espécie de deserto de areia. Sobre a restinga é muito quente, a areia não tem nutriente nenhum, então é um ambiente completamente diferente da Mata Atlântica. Mas as plantas que colonizaram, que com o tempo foram ingressando nessa restinga, são plantas da Mata Atlântica. Boa parte da flora da restinga é uma flora que vem da Mata Atlântica. E uma das mais curiosas é que a planta mais abundante na restinga do norte fluminense, essa Cluse lariana, ela na Mata Atlântica, ela é uma planta estranguladora, ela é como uma figueira, ela cresce sobre outras plantas, estrangula e mata, e toma o lugar delas. Ela, quando chega na restinga, se tenha sido por pássaro, a forma que foi, ela não encontra outras plantas para ela crescer sobre, né? Ou pelo menos não outras árvores. Ela tem uma associação com a bromélia ali, que é uma longa história, mas o fato é que essa clúzia, na restinga, ela assume um outro papel ecológico. Ao invés de estranguladora, ela se torna uma planta facilitadora. Sob a clúzia, outras crescem. A gente chegou a encontrar 100 espécies de planta diferentes debaixo de 100 metros quadrados de cluse. Então, assim, uma espécie por metro quadrado é muita diversidade biológica para qualquer termo de comparação no mundo. Então, o que que acontece na Restinga? Você tem ainda aquele banco de areia branca e sobre ele você tem ilhas de vegetação verdinha. E a planta do centro da ilha, em geral, é a cluse. A cluse faz uma espécie de cabana. Quando você entra na moita de cluse, o que tem ali dentro é uma ilha de Mata Atlântica. Porque o monte de planta que está germinando e crescendo debaixo da cruz são plantas da mata, que não conseguem germinar no sol, não conseguem crescer no sol, mas com a sombra da cruz. E tem um outro fato curioso: a folha da cruz se decompõe muito lentamente, então ela cria um solo sobre a areia. E a cruz é muito eficiente no uso da água. Ela tem uma fotossíntese noturna, um mecanismo evoluidíssimo de fotossíntese que faz com que ela gaste pouca água. Então, uma ilha de vegetação de cruz na Restinga, aquele ambiente árido, seco, é onde a gente botava a nossa rede para dormir, para você ter ideia, porque é o lugar mais agradável da Restinga. E aí ali embaixo você tem plantas, e tal, tem pássaros, tem muito lagarto, sapinhos, e, enfim. É um lugar, é um paraíso debaixo do sol de 50 graus da Restinga, o negócio ali está uns 25, super agradável. Então, então, o que que aconteceu com essa coisa? O que que são esses processos? Então, você pode imaginar o seguinte: se antes onde você tinha areia branca, hoje você tem ilhas de vegetação que são criadas, que são favorecidas por essa espécie, é como se essa espécie fosse um regenerante de Gaia, já de largada, né? Porque esse lugar que inicialmente é um deserto, graças a ela, ganha vida. É como se ela fosse uma célula-tronco do planeta. Se a gente imaginar o planeta como um grande organismo, e organismos têm célula-tronco é a nossa célula regenerativa. A nossa pergunta, o nosso experimento filosófico na época era o seguinte: bom, se o planeta é um grande organismo, quem são as células-tronco do planeta? E aí a gente começou a investigar essas plantas que têm essa capacidade de se instalar sobre locais com pouca vida, ou sem vida. E ela, portanto, entrava nessa categoria. Então, de um lado, ela é célula-tronco, de outro lado, ela tem uma propriedade, que é uma propriedade da vida chamada autopoiese. O que que é autopoiese? Autopoiese é a capacidade que a vida tem de se autorregular e de se autossustentar. Então, a vida consegue criar condições para que a vida se mantenha e se propague. Então, o que que aconteceu com a Clusa na Restinga, em última análise? Ela conseguiu reproduzir a Mata Atlântica ali. Só que não é um florestão como é na encosta, são ilhas de vegetação. Então, cada ilha daquela é como se fosse uma pequena ilha de Mata Atlântica. Ela reconstrói o ambiente de origem dela. Isso é autopoese. E a terceira coisa que ela tem é chamada exaptação. Exaptação é se adaptar para o desconhecido.
Quem via, eu fico imaginando assim, se eu estivesse morando lá no alto da floresta quando o mar batia no pé dela, e eu estou vendo uma cruz estrangular uma árvore lá em cima, eu nunca ia imaginar que essa estranguladora um dia ia ser a planta facilitadora da restinga. Mas por que que eu não imaginaria? Porque você fica pensando, ela germina no alto de uma outra árvore, no tronco. Ela tem adaptações para isso. Como é possível que ela tenha conseguido germinar e crescer na areia? Mas se a gente pensar bem, germinar e crescer sobre um tronco lá no alto da árvore, na floresta, lá no alto da copa, bate sol, diferentemente do chão da floresta. No tronco da árvore não tem nutriente para ela. Ela não é uma parasita, ela só se instala ali. Então ela não está tirando nutrientes. Então ela cresce já na floresta com pouco nutriente e com calor. Sobre a areia da restinga não é muito diferente disso, né? Então, de uma certa maneira, essa característica que sob a pressão seletiva de viver na copa, ela desenvolveu de lidar com calor e lidar com pouco nutriente para germinar e crescer, ela encontrou na restinga. É como se fosse assim, por acaso. O negócio é que eu não acredito muito nesse por acaso. Cada um desses três mecanismos, célula-tronco, autopoiese e exaptação, são formas inconscientes de se antecipar para o futuro. E o que eu venho argumentando é que eu acho que o ser humano, talvez dentre todas as espécies, é a única que tem condição de tornar consciente esses mecanismos inconscientes. Então, nós humanos, nós podemos ser células-tronco do planeta, plantando árvores, recuperando vegetações, restaurando florestas, mares, rios, por aí. Nós somos autopoéticos. A gente pode criar condições não só para que a gente viva bem, mas para que outras espécies e outras pessoas vivam bem associadas a nós. E se tem alguma espécie que tem a capacidade de se adaptar para o desconhecido, é a nossa, que é a tal exaptação, né? Com toda a tecnologia que a gente já desenvolveu e tal. Então, eu acho que essa antecipação que é própria da vida, a vida, e isso que eu acho que é uma coisa que é muito curiosa, porque a vida antecipa, né? Então, a gente tende a falar, né? O Ailton Krenak fala muito isso com a gente. Ah, você sempre fala, a minha vida, a tua vida. Não é exatamente a minha vida, nem a tua vida. A gente não tem a vida que nos tem. Esses mecanismos antecipatórios da vida, a gente não tem nenhum controle sobre ele. A nossa célula-tronco, eu, para te dizer a verdade, eu não sei nem onde está, eu não tenho nenhum controle. Eu sei que se eu me machucar, eu vou cicatrizar. Agora, é ela que faz isso, eu não tenho nenhum controle sobre ela. Então, de fato, a gente não tem controle sobre absolutamente nada, sobre muito pouca coisa nessa vida, né? Então, a vida que controla isso é uma coisa linda. E eu aprendi isso com uma planta. Então, eu posso falar que essa planta é uma professora para mim. E daí, claro, a partir de um determinado momento, e o regenerante de Gaia foi muito provocação da minha querida Ana Dante. Ah, ah, eu fui ali, graças a esse impulso que ela me deu, eu comecei a ver as conexões disso com a gente, né? Porque a gente é vida também, tal qual a Cruz é. Se hoje a gente está estrangulando um, amanhã a gente pode facilitar. Tem essa possibilidade de mudar de comportamento, né? Não querendo antropomorfizar a minha cruz, pelo menos ela me ensinou isso, né? Até o nosso comportamento, de vez em quando, a gente pode mudar também. Muito bom, muito bom. Sim, eu super concordo. Eu discordo de algumas visões que vêm por conta de uma briga contra o antropocentrismo, né? De que realmente é muito nocivo, e a gente é ensinado de inúmeras formas a ser antropocêntrico, achar que o ser humano é de fato superior à natureza, e daí o homem em relação à mulher, o europeu em relação, né? Falando de Sim, uma perspectiva mais da cultura, do conhecimento, da ciência, né? Mas algumas pessoas levam ao extremo de entender como o ser humano precisa deixar de existir, né? Eu acho que sim. é uma coisa muito negativa, ao meu ver. Eu acho que, na verdade, a gente precisa aprender, principalmente com os povos que não foram completamente modernizados, né, com esses saberes ancestrais, a viver, a ter uma relação harmônica com o mundo, com Gaia,
Porque, assim, eu acho interessante que alguns povos indígenas têm essa noção do ser humano como um irmão maior na natureza, né? Que ele tem que ter essa ética do cuidar e, por que não, né, criar mais biodiversidade, criar mais saúde, ecossistêmica a partir Uhum. de uma atuação apropriada. E uma atuação apropriada vem muito desse entender os processos ecológicos e agir de acordo com eles e não de repente, colocar conceitos econômicos, neoliberais, por exemplo, como lucro a qualquer custo, né? Acima de algumas premissas de coexistência ecológica, né? Então, eu acho super legal, principalmente assim, né, o seu background, o seu repertório como ecólogo, né? Porque a gente está buscando mudar da visão mecanicista para uma visão de mundo ecológica, então faz todo sentido a gente se amparar nesse conhecimento, mas, como você falou, desde um lugar da transdisciplinariedade, né? Quando a Uhum. gente considera esses saberes em uma nova repaginação, né? A gente tem a integração, como você traz no livro recém-publicado, e também no Regenerantes, de alguma forma, essa questão das artes, dos saberes ancestrais, de uma espiritualidade. E você falando, assim, das muitas metáforas da Clusia, né? E dos processos subjacentes ecológicos, né? E biológicos, a gente tem algumas verdades, verdades que eu digo não com V maiúsculo, tá? Tipo de verdade a todo custo, mas algumas constatações dos sistemas ecológicos que muitos povos e sábios, até da espiritualidade, já falam há milênios, né? Então, assim, essa autotransformação, esse entendimento de que somos parte de algo maior, de que as coisas têm que ser entendidas como processos e não como fotografias estanques de um momento, de que tudo tem seu tempo e de que a gente precisa ser muito reverente, mas também muito ativo nessa autotransformação e nessa correção do mundo, né? Eu acho que isso ressoa com muitas das sabedorias espirituais que por vezes eu vejo a ciência alcançando um conhecimento e uma consciência que se encontram com muitos desses saberes, né, que vêm dessa ancestralidade, que vêm da espiritualidade e que místicos acessam e artistas às vezes traduzem, né? Eles têm ali uma habilidade para entrar em contato com talvez essa esfera, né? Através da intuição, através dos seus próprios métodos, né? E eu acho isso muito interessante, sabe? A gente poder pensar num movimento, né, vamos dizer assim, no movimento dentro do campo da sustentabilidade, do que vem chamando de regeneração, dessa lucidez para esses diálogos entre áreas, né, entre essas disciplinas. E eu acho isso muito bonito, e ao mesmo tempo eu queria ver contigo, né, como que a gente propõe esse arcabouço, essa amálgama de conhecimentos, né? Mas ao mesmo tempo a gente mantém a singularidade, a capacidade de um campo ser ele mesmo, né? Por exemplo, o Latour falava da pluralidade de ontologias, né? O pluralismo ontológico. Por exemplo, a gente tem razão da política ser diferente da religião, por exemplo, né? Existe uma razão para as coisas manterem domínios separados. Quando a gente fala dessa transdisciplinariedade, ao seu ver, o que favorece, por exemplo, tomadas de decisão amparadas por esses conhecimentos ancestrais, espirituais, mas ao mesmo tempo a gente não incorrer nos erros do passado, em que a gente tinha também algumas decisões sendo tomadas de forma preconceituosa, colonizadora, né? Então, assim, ao seu ver, né, como que a gente faz essa cola, mas preservando
muito do que a gente alcançou dentro dessa trajetória de mundo. Não, então, eu tenho muito pouca dúvida que a ciência e a tecnologia foram super importantes assim, se você olhar vários indicadores aí de saúde, bem-estar, educação, redução de pobreza, inclusive, tudo melhorou muito nos últimos 30, 40 anos e isso tem muito a ver com ciência e tecnologia, por um lado. Por outro lado, assim, tem três coisas, talvez as três principais coisas que não melhoraram ao longo desse tempo, foi a emissão de gás estufa, que só piora, perda de biodiversidade, também só piora, e desigualdade social, que é uma coisa curiosa, que por mais que a pobreza tenha caído muito, de 42% em 1986 para cerca de 8, 9% hoje da população humana, apesar dessa queda na pobreza, a desigualdade aumentou. Então, obviamente, a ciência não resolve tudo, e o uso da ciência e o uso da tecnologia ah, geram muitos desses problemas, guerras e assim por diante. Agora, o que eu acho que a gente às vezes erra no olhar é que a ciência ela é uma forma de interpretação da realidade. Assim como a arte é, como as religiões são, como os conhecimentos originários são, como conhecimento urbano, como conhecimento das pessoas que vivem no mundo rural. E esses vários campos, eles são complementares. A ciência tem a vantagem de ter o método científico que você testa e tal, ela é a princípio sem dogma. Mas as pessoas que fazem ciência, os cientistas, são dogmáticos. As pessoas são subjetivas e dogmáticas. Então, o uso que a gente dá a essas coisas é que não é assim o mais apropriado. O que põe, a meu ver, essas várias formas de interpretação da realidade no mesmo lugar, e que é muito importante a gente prestar atenção no que elas passam de mensagem, a leitura de mundo delas, é quando eu vejo semelhanças. Assim. Então, vou te dar um exemplo aqui que me ocorre. Tu falou em Gaia, né? Que é essa deusa grega que dá o nome aí para o nosso planeta. A deusa Gaia, ela é a deusa da parte viva do planeta, da parte que brota, que dá flor, que é verde, que é azul do mar. Essa parte linda do planeta é Gaia, ela é a deusa disso, que é alguns metros abaixo do solo e alguns metros dentro da atmosfera até chegar na troposfera. É a faixa de vida do planeta. Essa é Gaia, para os gregos, né? Para a mitologia grega. Agora, o que está debaixo da Terra, lá debaixo, onde já não tem mais vida, lá para eles viviam as deusas quitônicas. E essas deusas diziam a eles na mitologia grega: você não mexe com elas, porque se você mexer com aquele subterrâneo lá, coisas ruins acontecem. Na mitologia Yanomami, no livro A Queda do Céu, do Davi Copenhague, se fala coisa análoga a isso. A queda do céu, o quê? A gente mexe com o subsolo, a ganância atrás do ouro, dos minérios e tal. O céu vai cair sobre a nossa cabeça. E o que é a mudança climática? Se não a gente tirar petróleo e emiti-lo, que gera essa mudança e que acaba que cai sobre nós também. Então, se você for ver bem, a mitologia grega Yanomami, e vamos chamar de mitologia científica, né, são profundamente, as três profundamente verdadeiras, mas são formas de narrar diferente o mesmo fenômeno. Com o que está lá debaixo da terra não se mexe, né? Seja por causa das deusas, seja por causa do céu que vai cair, seja por causa das mudanças climáticas. Então, assim, se a gente ouve essas outras narrativas de mundo, essas outras visões de mundo, isso pode inspirar a nossa ciência. O que eu fico me perguntando com muita frequência é o que vai ser a próxima forma de interpretação da realidade. Já tiveram alguma, e mesmo no mundo eurocêntrico, né, teve a filosofia na Grécia, depois teve religião, 1000 anos de Idade Média, a religião era a forma de interpretação da realidade dominante, depois vem a ciência, com René Descartes e tal. Tá aí nos últimos 500 anos, especialmente nos últimos 300 anos, a ciência tem muita força. Como a gente vê que parte dos problemas também tem a ver com a ciência, eu acho que esse diálogo entre saberes disso pode emergir uma nova onda. Eu acho que essa nova onda ela pode não ser uma nova forma de interpretação da realidade, mas pode ser nada mais nada menos que um diálogo
e uma aproximação entre elas, que, aliás, é um pouco o que a gente tentou fazer com esse último livro aí, né, que você mencionou, de discutir o que é sustentabilidade para ancestralidade, sustentabilidade na arte, sustentabilidade na cultura, na espiritualidade. Você destacou bem, tem uma espiritualidade religiosa, mas tem uma espiritualidade também que não é associada a nenhuma religião formal. Ah, então, a gente no livro trata muito de encantamento, do sagrado. De uma certa maneira, a modernidade, já dizia a Max Weber, lá no começo do século XX, ele falava que a ciência, a industrialização e a burocracia tiraram o encanto do mundo. É duríssima, né? Para a gente que é cientista, uma frase dura dessa, né? Então, eu discordo, pô, eu não acho que é bem a ciência que tirou o encanto do mundo, mas é o cientista, né? As cientistas e os cientistas que às vezes o fazem a partir dos seus dogmas pessoais. Mas o meu ponto é esse, viu, Nathalie? Eu acho que tem um campo muito grande de diálogo e de aprendizado entre esses diferentes. Eu vejo mesmo nisso de lidar com o futuro, né? Eu me lembro também conversando com, com amigos indígenas, né? Vários dos povos ameríndios têm no sonho uma forma importantíssima de lidar com o futuro, né? Então, a partir do sonho, eles tomam decisão em relação ao que eles vão fazer. E é verdade para os Yanomami e para vários outros povos ameríndios aqui, tá? Irmãos e irmãs nossas. E é interessante, porque assim, ah, uma vez um desses colegas falou comigo, falou, bom, vocês brancos, vocês já não sonham mais, né? Porque vocês dormem tão cansados, você não lembra do sonho e tal, e sonhar é importante. E aí, assim, a gente conversando, né, até lendo e mesmo conversando com o querido Siddhartha Ribeiro, o Oráculo da Noite, ele fala muito isso, da importância da gente anotar o sonho quando a gente acorda. Então, hoje, até por causa disso, eu tenho um pouco mais essa prática de anotar. Você começa a anotar, aí você começa a sonhar mais, porque você presta atenção, você se prepara um pouquinho antes de dormir, e aí vem os sonhos. E o sonho é uma forma de organizar sua cuca, uma forma de te dar umas pistas. Então, de uma certa maneira, só de ouvir isso, né, que os colegas indígenas usam o sonho para lidar com o futuro, ah, já mudou a minha vida, porque agora eu sonho mais. Então, essa escuta, eu acho que amplia muito o nosso campo. Tu quer ver uma outra interessante? Também no livro do Davi Copenau, ele falava isso, que a primeira vez que ele foi andar de avião, ele ficou com receio, porque ele achou que com a velocidade do avião, os espíritos da floresta não iam acompanhá-lo. E aquilo ficou na minha cabeça. E uma vez conversando com a mãe Flávia Pinto, do um terreiro de Umbanda lá em Campo Grande, Casa do Perdão, eu me lembro de a mãe Flávia me mostrando, né, assim, o terreiro dela, e tinha uns ícones, uma fisionomia indígena. E eu perguntei para ela, falei, puxa, mãe Flávia, são indígenas né, os ancestrais e tal? E ela falou, sim, são. Eu falei, pô, mas eu achava que eram africanos. Ela falou, não, não, o espírito não viaja. Então, quando os nossos ancestrais chegaram aqui, dizia ela, eles estavam que pedir licença para os espíritos daqui, que eram indígenas. Então, esses que estavam como ícones ali Então, isso do espírito não viajar, tanto na mitologia Yanomami como nesse pensamento afro-brasileiro, me chamou muito a atenção, porque. E aí me lembrou um chefe que eu tinha na CAPES, no Ministério da Educação, uns anos atrás, o professor Renato Janine, querido amigo também, ele falava para mim, falava, Fábio, Rio, São Paulo, cidade para tu fazer no máximo 3 coisas por dia. Não dá para fazer muito, mas porque senão você não fica muito presente nos lugares. Então eu comecei a pensar nisso, né? E a nossa vida corrida de cidade, tu faz 1.000 coisas por dia, vai em vários lugares, teu espírito não te acompanha. Assim, quando a gente viaja, né? Às vezes, eu não sei se acontece contigo, comigo acontece muito. Eu chego, assim, primeira, segunda noite no hotel, normalmente não durmo bem. Parece que o espírito não chegou, não, ele chega depois. Então, de ouvir essas outras visões de mundo, eu também falei, "Bom, será que eu posso fazer um pouco menos de coisa por dia, né? Me deslocar menos na cidade para estar mais presente onde eu estiver?" Então, essa escuta, né, para outras formas de lidar com o mundo, de lidar com a vida, acho que ampliam, né, nossa, a nossa capacidade de imaginar. Muito bom. Gostei assim dessa ideia do espírito enraizado, né? Aterrado ali É, no local, no território. Acho bem interessante. Embora eu acho que eu tenho já um espírito meio viajante, assim.
Eu acho que o meu espírito está lá na frente, eu vou viajar, ele já está lá, ele já está bem confortável com o movimento, né? Mas eu gostei muito assim de conversar contigo, Fábio. A gente infelizmente está chegando aqui no final do tempo, né? Mas eu assim, né? Estou pedindo algumas recomendações, assim, um momento meio Marília, Gabi, Gabriela, de pedir para você um livro, um filme e uma música. Nossa, um Recomendar aí livro, um para o filme, uma música. pessoal. É, Então tá bom. Olha, eu vou recomendar um livro que eu gosto muito, eu já li há, há uns anos atrás. Ele se chama. Nossa, pior que esse livro, pior que eu não sei em português, mas é um livro de um escritor inglês chamado Ian Watson, e o livro se chama The Embedding. Embedding é como se fosse um acúmulo de camadas. É um livro de ficção científica sobre linguagem. É muito interessante, um livro que me marcou muito. Você já viu, eu não gosto de metáfora, eu gosto de linguagem dessas coisas, então ficção científica sobre linguagem eu nunca tinha visto. Ian Watson, recomendo muito. Filme, eu recomendo um outro filme de um diretor húngaro chamado O Cavalo de Turim. O diretor é Béla Tarr, o nome dele. Você encontra esse filme no YouTube facilmente. É um filme muito interessante, não vou dar spoiler nenhum. E ah, há uma música em específico, né? O último pedido que você fez. Eu vou dar uma que eu escutei um pouco antes de começar o nosso papo aqui, que eu adoro. É de um músico chamado John Cage. E a música se chama Dream, que é sonho. São minhas três recomendações. legal, muito bom. Muito obrigada, Fábio, pela Obrigado, generosidade de falar Nathalie. com a gente. Para mim foi um- quase uma celebração aqui pelo fato de ter conhecido você e seu trabalho, muito interessante. Acho que ainda tem muito a agregar e eu vou continuar acompanhando os desdobramentos, tá bom? Ótimo, Obrigada, seguimos juntos aí. Satisfação foi toda minha. tá bom. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.